Por que uma pessoa deveria escolher matemática? Porque matemática, ela é instigante, ela te faz pensar o tempo todo, você é desafiado o tempo todo. Na época de escola eu tinha muita facilidade com matemática, mas não era exatamente um bom aluno, né? Eu preferia outras matérias, como por exemplo educação física, tinha também facilidade em história, gostava muito de história, mas sempre tive boas notas, mas não havia não sentia necessidade de me dedicar, então de vez em quando essas notas não eram as excelentes. Eu descobri realmente a paixão pela matemática que mudou o meu rumo relativamente tarde. Eu já estava com 26 anos, já tinha desistido de estudar, estava trabalhando, tinha empresa, e aí comecei a ter aula particular com um senhor que era professor de matemática de uma faculdade particular, e ele era apaixonado por matemática, e eu não tinha o que fazer domingo à noite, eu ia ter aula com ele. E essas aulas começaram a despertar um interesse muito grande em mim. A gente começou com lógica, depois a gente foi ver álgebra linear, no começo não entendia muita coisa. E isso foi despertando, eu disse, que coisa interessante, que coisa curiosa essa história de matemática, como é... Tem coisas novas que eu posso aprender e me instigam. E aí eu comecei a cada vez querer estudar mais, ele me convenceu a fazer vestibular, eu fiz vestibular para matemática. E passei no vestibular de matemática e física. Quando eu comecei os dois juntos, né? A física ia começar 2 meses depois do curso de matemática, comecei a frequentar o curso de matemática e aí pronto, me apaixonei. Comecei a fazer, disse não quero desistir da física, fiquei só com a matemática. E ele mesmo, esse mesmo senhor que já me dava aula particular, me dava aula na universidade, ele começou a falar, não, vá fazer mestrado, você tem cabeça boa para matemática, vai fazer mestrado. E me indicou o IMPA. Quando eu cheguei no IMPA, no Rio de Janeiro, eu estava de férias, fui conhecer, aí pronto, aí eu decidi, eu quero vir estudar aqui, porque o lugar era simplesmente incrível, tinha tudo que eu sempre quis num ambiente de estudo. Eu descobri que tinha lá um monte de coisas sobre matemática, tinha uma biblioteca maravilhosa, você podia comprar livros de matemática que então, estudava em Sergipe, lá tinha essa dificuldade de ter acesso a todos esses livros, lá a gente podia comprar esses livros, você podia comprar brindes com temas de matemática, foi assim uma surpresa para mim, um lugar tão aconchegante para se estudar matemática. E aí comprovei que realmente era o que eu queria, porque eu cheguei lá e encontrei colegas excelentes, que estavam muito interessados em matemática como eu, então era um ambiente propício para você estudar, porque você chegava no corredor, tinha uma dúvida, tinha gente com quem discutir, trocar ideias, isso aí foi me deixando muito feliz. Eu disse, não, então realmente eu vou fazer mestrado aqui. Acabei esse curso de verão, no verão seguinte fiz outro curso de verão e aí fui fazer o mestrado no IMPA. Então cheguei no IMPA para fazer matemática pura. Então normalmente quem vai estudar matemática pura vai estudar depois no doutorado, né, álgebra, ou geometria, ou análise. Então tem várias áreas de pesquisa que se abrem a partir do mestrado em matemática pura do IMPA para você continuar pesquisando. E eu tinha mais ou menos na cabeça que eu queria fazer álgebra, porque o meu professor, aquele que começou lá no início dessa história a me indicar a fazer matemática, ele gostava muito de álgebra. Então, meio que eu fui com a cabeça que a álgebra era o que eu gostava de fazer. E realmente eu gostava. Cheguei lá e comecei a fazer o curso de álgebra, gostei muito. Foi um curso muito bom. Só que eu descobri que no IMPA tinha o pessoal de matemática aplicada, o pessoal de computação gráfica. E aí eu comecei a conversar com esse pessoal e eu fiquei encantado com o que eles faziam. Porque, como eu acredito que eu comecei na vida acadêmica tarde, então eu vim de trabalhar, então eu estava acostumado a trabalhar e ver as coisas sendo realizadas no dia a dia, sendo aplicadas, eu percebi que eu podia fazer matemática e aplicar em alguma coisa. Era uma coisa que me encantou, porque até então não tinha essa relação. Eu sempre pensava na matemática como uma coisa que eu gostava de fazer, um grande quebra-cabeça que eu gostava lá de tentar resolver. Quando eu descobri que eu podia continuar tentando resolver esses quebra-cabeças e aplicar em alguma coisa, ter um resultado imediato, não que a matemática pura não vai ter um resultado, não vai ser aplicado,
mas é mais a longo prazo, você não pode se preocupar com as aplicações diretas do que você está estudando em matemática pura, então você deixa aquilo em segundo plano. Na matemática aplicada, não, você bota isso em primeiro plano, você está sempre preocupado em andar com as duas coisas, a matemática e a sua aplicação. Isso me encantou muito. Então eu resolvi mudar de área, foi muito legal, porque eu já tinha começado lá a matemática pura, o pessoal da computação gráfica me acolheu maravilhosamente, e aí eu acabei fazendo mestrado em computação gráfica. Daí gostei tanto que resolvi continuar no IMPA para fazer o doutorado. Fiz o doutorado comecei meu doutorado em computação gráfica, porque eu já estava conhecendo bem a área, gostava muito da área também, então foi o caminho natural. Na computação gráfica, né, durante o doutorado, eu comecei a trabalhar com modelagem baseada à mão livre, quer dizer, desenhar no computador, criar formas 3D usando traços à mão livre. Eu gostei muito dessa área, achei muito interessante, comecei a pesquisar e acabei indo fazer um doutorado de sanduíche na Universidade de Calgary. Lá comecei a trabalhar com o professor Mário Costa Souza e a gente aplicou essa minha pesquisa, quer dizer, a minha pesquisa em si acabou o doutorado sendo pura e hoje em dia eu trabalho junto com a indústria de petróleo para modelar horizontes sísmicos usando essas minhas técnicas, pesquisar os métodos melhores, representações geométricas que possam se adaptar a isso, extrair horizontes sísmicos ou modelados em geral, usando desenhos à mão livre, como se fosse uma coisa mais natural para o artista do que ficar simplesmente mexendo em parâmetros no computador. A maior diferença da matemática para as outras ciências é que nós construímos o nosso pensamento a partir praticamente do zero e uma coisa vai sobrepondo a outra. A gente não tem muito apelo empírico, a gente não pode fazer experimentos, quer dizer, pode fazer experimentos, mas a gente tem que construir a base, não simplesmente baseado em experimentos. Hoje em dia tem pessoas que fazem matemática olhando para experimentos físicos e tem pessoas que simplesmente fazem matemática em cima da matemática. Então essa questão de você construir seu pensamento em cima do próprio pensamento humano, que é quase uma filosofia, é muito interessante. E isso ao mesmo tempo ser exato, né? Você sempre tem respostas exatas ou aproximadas, dependendo da sua área. 2 e 2 então são 4. Nem sempre.